Funcionando, estamos no ar. E vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui na nossa, não vou dizer que é uma live, mas na nossa transmissão de Páscoa da Igreja Batista Vitória, de Indaiatuba. Meu nome é Rômulo Santos, eu sou pastor nessa igreja, há 5 anos ali, trabalhando na revitalização dessa igreja. Eu estou aqui com o Daniel, ele é advogado há 18 anos, membro da Igreja Batista Regular de Vila Teixeira, em Campinas, professor de EBD e do Instituto Bíblico da mesma igreja, e a gente estudou junto na turma de Campinas do Seminário Logos, lá de São Paulo, né? Então, esse é o canal da Igreja Batista da Vitória de Indaiatuba, certo? Eu tenho que falar agora, né, que se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, certo? Dá um joinha no vídeo, porque daí você vai falar... Isso, exatamente. Acione o sininho e dá o seu joinha, porque daí você vai falar para o algoritmo que o vídeo é relevante, certo? E aí a gente vai acreditar nisso também, tá bom? Bom, algumas instruções. A gente vai propor algumas perguntas sobre o tema, né? Eu vou falar do tema daqui a pouco. E essa discussão, ela está sendo gravada, mas você vai ter oportunidade de fazer perguntas logo depois da transmissão de estreia, né? Que vai ser na Páscoa, dia 4. E a gente vai fazer nossa reunião como igreja via Skype. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. A gente está em 2021, a gente está no meio da pandemia de Covid-19 e por isso a gente não pode se reunir no templo, ok? Por isso a gente vai estar fazendo online. O tema hoje é segurança jurídica do Supremo Juiz, certo? Nosso objetivo é fazer uma reflexão de como que nós temos segurança jurídica na justiça de Deus e nós podemos confiar, então, sem dúvida, na solução que ele providenciou para a nossa injustiça, à luz das últimas decisões questionáveis do Supremo Tribunal Federal, contrapondo com o Supremo Juiz do Supremo Tribunal que julgará todos nós, certo? Então, Daniel, é possível que haja insegurança jurídica do Supremo Juiz? Olha, insegurança jurídica do Supremo Juiz, não, né? A gente tem falado sobre isso no Brasil, né? Devido a mudanças aí de decisões tomadas no passado, né? Pode prender em segunda instância, não pode prender em segunda instância, o que a Constituição fala, segue a Constituição, não segue a Constituição, como é que faz, como é que não faz. Todas essas situações aí realmente elas são bem complicadas, né? E elas não vêm sem consequências, né? Nos mais variados campos aí, que envolve aí tudo aquilo que forma o nosso país, né? Ótimo. Então, vamos para as perguntas. Essa pergunta foi só para a gente dar uma relatada aqui, né? Para puxar certo? Aí eu tenho uma nota aqui, né? Fique de olho no tempo. Eu já tinha esquecido de ficar no olho no tempo, eu falava que ia ficar. E aí a gente vai seguindo, certo? Eu queria que você definisse primeiro, Daniel, com o seu conhecimento, advogado, por isso que eu te chamei, inclusive, e também como teólogo, né? O que é insegurança jurídica? Tá. Para a gente definir insegurança jurídica, eu penso que é legal a gente ter em mente primeiro o que é segurança jurídica, né? Às vezes a gente tem a impressão de que é uma coisa meio abstrata, que é algo assim que foi convencionado em algum momento aí para explicar determinadas coisas, mas a verdade é que a segurança jurídica, ela é um princípio constitucional, né, previsto aí no artigo 5º, no caput, no inciso 36 da nossa Constituição Federal, que diz assim, né, o caput do artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Você percebe que só nessa frase você já tem uma série de questões aí extremamente pesadas, com implicações profundas para toda a sociedade do nosso país, né? Ou seja, todas as instituições, todos os poderes, todas as estruturas, elas têm que andar conforme isso que está aqui, né? Mas não acabou. Vai lá para o inciso 36, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido é aquele direito que, pelo seu exercício no correr do tempo, ainda que ele não esteja normatizado, positivado, ou seja, escrito em algum lugar, porque a sociedade tolerou aquilo, vamos colocar essa palavra, aquilo se torna um direito. Né? É óbvio que você tem mecanismos, você tem processos dentro do ordenamento jurídico brasileiro para poder estabelecer esses direitos adquiridos a partir de um determinado decurso do tempo. Né? Por exemplo, um exemplo aqui, uso capião. O que é uso capião? A pessoa pega e começa a morar num imóvel, esse imóvel ele possui um dono, só que esse dono não reclama essa propriedade. E a pessoa entra lá e ela começa a exercer a posse. O direito adquirido, nesse contexto, eu uso capião, é um exemplo bem que me veio na cabeça aqui agora. O que é uso capião? É a aquisição da propriedade pela posse prolongada do bem. Né? Então, onde é que ele entra nessa questão do direito adquirido? Porque a pessoa está exercendo a posse durante X tempo, né? Ouve-se por bem, né? Sem oposição do dono do imóvel, ouve-se por bem determinar que essa pessoa que está há tanto tempo exercendo a posse, que lhe seja conferido o direito de propriedade daquele bem. Passa a ser dele. Ele está usando, Isso, passa a ser dele. Exatamente. Né? Então, o direito adquirido é isso, a pessoa começa a exercer algum tipo ela começa a ter determinadas atitudes reiteradas e habituais acerca de determinada coisa, ou determinada pessoa, enfim, né? Ela vive uma situação jurídica durante um período de tempo, que isso depois vira um direito adquirido, porque a sociedade acabou tolerando isso, começou-se a achar que isso convinha, que isso era útil, tinha um objetivo final social, né? E aí o que o texto fala? A lei não prejudicará esse direito. Ou seja, eu não posso fazer uma lei que atenta contra isso, né? Ato jurídico perfeito é aquele que é sem nenhum vício, né? Qualquer ato jurídico que, na verdade, é feito, por exemplo, de acordo com a vontade de ambas as partes, ninguém foi coagido, não há nenhum vício, não há nenhum engano, não há nenhuma fraude, nem nada, né? A lei não vai dispor nada que vá contra isto. E a coisa julgada, que é quando você, na verdade, tem uma discussão judicial, processual, e chega uma hora que acaba os recursos, você não pode mais discutir aquele tema. Né? Quando chega nesse momento, forma o que a gente chama no direito de coisa julgada, ou seja, você não pode mais mexer, aquilo ali ficou pacificado. Não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. Okay. Agora, a partir daquele momento, você pega e você executa aquela decisão que agora está cobertada pela coisa julgada. Então, se o cara foi condenado a 5 anos de prisão por causa de um crime, ou seja, e aí não tem mais recurso, fez-se coisa julgada, ou seja, esse cara está condenado. O que eu faço agora? Agora eu pego e executo essa sentença. Tem que botar esse cara na cadeia para cumprir a pena de 5 anos. Eu não posso ficar, mas o cara é inocente. Não. Então, veja, o que está nesse inciso aqui? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Ou seja, a Constituição está dizendo que não serão aprovadas leis, em qualquer hipótese, que atentem contra uma dessas 3 coisas. Isso é segurança jurídica, né? Ou seja, é um princípio que impõe aí um cenário de previsibilidade, de estabilidade
as relações humanas que são jurídicas. Toda relação humana, ela tem impacto na esfera jurídica, né? Então, esse princípio vai garantir que uma nova lei não prejudique situações que já estão consolidadas, né? Nesse caso aqui específico que a Constituição fala sobre uma lei anterior, né? Então, por que isso? Porque a gente sabe que o direito sofre evolução, tanto em nível legislativo quanto jurisprudencial. Eu incluiria o nível social também, que afeta o legislativo e o jurisprudencial. Então, como essas coisas estão em constante mudança, você precisa de um princípio que diga keep a low profile, né? Relaxa, vai com calma. Não é bem assim, né? E o que a gente tem visto, né, que aí a gente entra nessa questão da insegurança jurídica, né, que é o exato oposto. É o atropelamento de todas estas coisas, né? Uma conjuntura que envolve aí excesso, ineficiência, imprevisibilidade, falta de clareza de normas, de procedimentos, de atos, né? Modificações constantes no ordenamento jurídico que reflete justamente esse atropelo de todo esse processo que o artigo 5º fala, não, calma, né? Não é por aí que a gente vai. E aí o que acontece é que, na verdade, você tem uma quebra de isonomia nos atos jurídicos públicos, né? Então você tem a administração pública agindo de forma A e 5 minutos depois de forma B, uma esquizofrenia institucional, né, pública. Você tem situações aí de abuso de interferência estatal em negócios jurídicos privados, porque você tem conveniências aí políticas, uma agenda que precisa ser implementada a qualquer custo, por causa do grupo que está lá no governo, né, um exemplo, né, excesso de burocracia, excesso de judicialização, né, morosidade e ineficiência do sistema judiciário, todas essas coisas, elas promovem a insegurança jurídica, né, e tem um outro elemento aqui que eu também anotei, né, volatilidade na interpretação das normas. Então, por exemplo, ontem, estuprar é crime, hoje não é mais. Quando o Código Penal foi instituído em 1943, se eu não me engano, não lembro agora, o adultério era crime. Isso só caiu recentemente, faz o quê? Uns 10, 15 anos, quando eu fazia faculdade, e ainda estava lá, adultério crime. Né? Foi revisto depois, foi arrancado isso da norma. Né? Mas veja, mesmo assim demorou-se quanto tempo? 60 anos? Para que isso fosse revisto. Né? A insegurança jurídica é promovida quando uma norma ela é revista em tempo recorde. Né? Cita de novo, por exemplo, essa questão da prisão em segunda instância. Né? Em 2016, por uma questão conveniente, o STF decidiu que era possível a prisão em segunda instância, quando a Constituição Federal diz exatamente o oposto. Não vamos entrar no mérito aqui se a Constituição está certa ou errada. Ok. A gente vai longe aqui. Mas o fato é que a Constituição prevê expressamente que a prisão ela só pode ocorrer depois do trânsito em julgado, depois que forma a coisa julgada. Você não forma a coisa julgada na segunda instância. Mas aí o STF, em 2016, decidiu que isso podia ser flexibilizado. Agora, em 2019, os caras voltam atrás. Né? Ou seja, isso já é insegurança jurídica. Gerou lá em 2016, porque, peraí, vocês têm uma Constituição de 88 e tal, não sei o que, tudo bem, 88, 2016, essa discussão já vinha sendo travada nos tribunais, agora vocês vêm e falam que pode. Ok, tá bom, a gente se adapta a isso. Mas, tipo, não fez nem 3 anos depois, os caras voltam atrás. Isso é terrível. E lógico que isso afeta tudo. Isso, tá. Essa é a questão, né? Como é que essa insegurança jurídica afeta a gente, claro, né? A gente não quer que todo mundo saia aqui perito no que é insegurança jurídica, mas já deu para ter uma ideia, né? Essa instabilidade de ficar mudando Então, como é que isso afeta o país? Como é que isso afeta um país? Quais são os possíveis resultados disso? Olha, é importante a gente dizer que afeta o país como um todo. Né? Ele afeta todas as suas relações institucionais, sociais, econômicas, políticas. Não fica nada imune à insegurança jurídica. Né?
Eu estava dando uma pesquisada, eu não vou lembrar agora qual que é a pesquisa, mas o pessoal pesquisa no Google vai achar. Fizeram uma pesquisa aí, há algum tempo atrás, o Brasil ele ocupa a 18ª posição no ranking dos países mais juridicamente inseguros do planeta. Ou seja, além de nós, tem só outros 17 no mundo mais inseguros juridicamente. Então veja que nesse ranking, cara, a gente dá de 7-1 em países como Chile, Tailândia, Argentina, Colômbia, México. México. O México é um país mais seguro juridicamente do que o Brasil. Saiu aí, né, esses dias aí, que os caras ocultaram aí as mortes do Covid, 3 vezes mais. Parece que bobear tem mais mortes que no Brasil. Né? Não sei, eu ouvi por aí. Mas veja, um país desse, que oculta isto, né, ele é mais juridicamente seguro do que o Brasil. Né? Então a gente tem alguns possíveis resultados aí, que olha, quebra de confiança da sociedade. Né? Veja, assim, nós podemos descontar um pouco, na insegurança jurídica, essa questão do brasileiro não estar obedecendo às medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social. Perde credibilidade. Outros elementos mais determinantes, ok? Mas já que o foco aqui em insegurança jurídica, eu creio piamente que nós podemos jogar uma parte da responsabilidade na insegurança jurídica. Porque, veja, se você tem um país que a norma A não tem a eficácia que demanda que ela tenha, obviamente que eu vou burlar aquilo que a norma A proíba que eu faça. Certo? Você tem quebra de confiança do empreendedor, né, de que o Estado é capaz de propiciar um ambiente confiável para o desenvolvimento dos negócios. Quem é que vai investir num país cujo Estado fica se intrometendo o tempo todo? E mudando de ideia. Né? Você tem enfraquecimento das instituições geral. Né? Eu, como advogado, eu escuto muito, eu não confio no judiciário, e eu tô lá o tempo todo, cara. Eu vou dizer para você, eu não posso culpar a pessoa que pensa desse jeito. As coisas com que eu tenho que lidar todos os dias é de fazer o cabelo ficar branco. Entendeu? Ainda bem que não perdeu ainda. Oi? Ainda bem que não perdeu o cabelo ainda. Olha, eu acho que eu não corro esse risco, eu tenho muito cabelo, só por Deus. Você tem incerteza quanto à solução de vários problemas do país, especialmente de cunho social, porque você fica numa zona cinzenta, você não tem clareza. Né? Aquela história, né? A luz no fim do túnel não é da saída, é do trem que está vindo na sua direção. Segurança jurídica é isso que traz. Né? Você tem também um processo aí de impedimento do amadurecimento das instituições e da própria democracia. Né? Enfim, você tem um aumento da mortalidade das empresas, né? O tanto de empresa que quebra nesse país, né? Ford vai embora, não sei quem não vai fabricar mais o que aqui no Brasil, não sei quem, não sei o que lá. Né? Então, enfim, são vários resultados, várias implicações e, enfim, fica um rastro de destruição, essa é a verdade. E, bom, a nossa transmissão é de Páscoa, né? A gente quer relacionar esse tema com justamente o julgamento, a condenação, a morte e a ressurreição de Jesus, certo? Então, aí a gente começa a mudar o foco da conversa para pensar assim, será que na Judéia, da época de Jesus ali, havia insegurança jurídica? Será que no mundo bíblico existia segurança jurídica? Insegurança jurídica também? Essa é uma conversa interessante, né? A gente percebe, tem aquela frase de efeito, eu não sei quem foi que falou, se foi o Billy Graham, sei lá, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, coisa mais ou menos assim. Tem aquele texto de Provérbios, acho que é 17:15, né? Que fala que Deus abomina o que
inocenta o culpado e o que condena o justo. É aquela história, né? Veja, você tem esse texto bíblico no livro de Provérbios, contexto do Antigo Testamento, reinado do rei Salomão. E veja, se este versículo está lá, naquela época, é sinal que isto era algo que poderia estar ocorrendo. Senão não estaria lá. Né? A gente precisa também ter em mente que a revelação bíblica ela tem um caráter de utilidade. Os versículos não estão ali porque Deus achou que seria cool colocá-los. Né? 2 Timóteo 3,16, né? Toda escritura é útil. Faz Exatamente. Exatamente. Então, assim, se esse texto está lá, não é porque Deus achou que seria. Deixa eu colocar esse texto aqui, acho que vai dar um efeito legal, assim. Né? Falar de segurança jurídica no tempo do rei Salomão, vai ficar legal isso aqui. Não, porque provavelmente tinha isso lá. Né? A questão é que a insegurança jurídica ela é o sintoma, né, de um mundo que está totalmente debaixo da maldição do pecado. Né? Um mundo que está debaixo de uma maldição, que impregna todo ser de uma atitude, de uma disposição não Deus, obviamente que ela não vai ser juridicamente segura. Acho que o próprio relato todo o relato do Antigo Testamento, né, disputas de reinos, a própria divisão do reino de Israel, né, do território de Israel. Sim, por causa de um negócio tão... segurança jurídica total aquilo ali. O risco de outro povo vir e dominar tudo, né? Sim. Transformar o povo derrotado em escravo. Sim, sim. E vamos ir um pouco mais além. Você tem determinações na lei mosaica, por exemplo, aqui, de cuidar dos órfãos, das viúvas, e todas aquelas questões, e você vê depois, nos profetas, eles acusando. Vocês não estão fazendo isso. Né? Ou seja, o descumprimento da lei gera insegurança jurídica. E como a Bíblia denuncia isso várias vezes, é muito tranquilo a gente afirmar com a mais absoluta certeza que nos tempos bíblicos havia insegurança jurídica. E aí a gente chega no contexto de Jesus, um inocente sendo condenado, um assassino liberto, né? Sim. Aquele costume de soltar um condenado toda a Páscoa, né? Era tipo uma saidinha da Judéia, né? Assim, um indulto, né? Mas já tinha direitos humanos. Já tinha direitos humanos naquela época. Não, os direitos humanos segundo a depravação total, não os direitos humanos. Joia, bom. Isso é bom a gente frisar. Nós não somos contra os direitos humanos, nós somos contra os direitos humanos segundo a depravação total. Exatamente. A insegurança jurídica que, às vezes, o pessoal que age de alguma forma esquisita com isso aí, né? Sim, no julgamento de Jesus, ele é preso também, né? Antes que haja a acusação de fato, né? Sim. Se eu não me engano, a lei mosaica não previa prisão preventiva, ou seja, antes do processo, isso é uma inovação nossa, coisa do Ocidente, se eu não me engano. E aí fala, olhando ali em Marcos, né, acho que Marcos 14 é o mais claro nesse sentido, que fala, Jesus está preso, Jesus está sendo julgado, eles estavam procurando depoimentos contra Jesus, né? Assim, o camarada está preso, gente, tem alguém que... Será que alguém consegue, né? É uma loucura, tipo assim, eu não consigo inocentar o cara. Não consigo inocentar o cara. Essa comparação que eu vou fazer, eu não consigo inocentar o cara. Então eu vou contratar um hacker aí para invadir o celular do juiz para ver se eu consigo... Entendedores entenderão. Isso. E a gente vai considerar isso aí. Bom, e aí,
como é que, a outra pergunta que a gente pode pensar, indo nessa linha da Páscoa, do julgamento de Jesus e tal, como é que Deus pode ter usado, então, a insegurança jurídica da época para promover a sua justiça? É interessante a gente falar que aquela situação ali deles terem soltado Barrabás e determinada condenação de Jesus é a insegurança jurídica na sua definição mais alta, né? Você tem literalmente a hipótese de Provérbios acontecendo. O inocente sendo condenado e o culpado sendo inocentado. Segurança jurídica total. Mas aí é interessante, né? Porque Deus acabou usando isso, né? Para promover a melhor definição possível de segurança jurídica. Isso. Que nós podemos ter, né? Pensando um pouco nisso, né? A gente pensa em como Deus, ele sempre usou esse método de usar um inocente para pagar o preço do culpado, né? Então, constantemente isso é visto desde o Éden, ali o homem e a mulher, eles pecam, né? O pecado entra pelo homem, né? Vamos deixar isso bem claro. E aí os dois se vestem ali faz uma tanguinha de folha ali para se vestir, porque eles percebem a vergonha. E aí Deus, então, quando intervém, ele vai lá e faz ele faz vestimentas de pele. Ou seja, um animal morre ali para perdeu a conexão do meu microfone aqui, mas acho que já voltou. Tá, você tá me ouvindo já? Tá me ouvindo teve um corte aí. Até onde você ouviu? Sim. Boa pergunta, porque a hora que eu percebi que ficou mudo, eu já corri para te avisar. Tá bom, beleza. Tá bom, beleza. Então, bom, eu estava falando de como Deus, ele sempre usou o inocente para pagar o preço pelo culpado, né? Pelo culpado. De Gênesis, você estava usando o exemplo de Gênesis lá. Exatamente, aí o exemplo daquele carneiro preso pelo chifre para morrer no lugar de Isaac, o filho de Abraão, quando Deus prova Abraão ali. Você tem o próprio... Inclusive, é interessante como Hebreus fala que Abraão, ele confiava que Deus podia ressuscitar seu filho, inclusive, então ele estava disposto realmente a matar seu filho, e ele é liberto. O Cordeiro Pascal, Páscoa, né? Exatamente isso, aquela 10ª praga no Egito, e um cordeiro morre no lugar do primogênito de cada uma das casas ali, onde passaria o destruidor, e aí deveria ter aquele sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que é a instituição da Páscoa. Que é interessante isso, que não era só os umbrais, né? Eles tinham que matar o animal. Eram as duas coisas. Exatamente, né? Tinha que matar e usar o sangue ali, aí eles se alimentar daquele animal e está pronto para ir embora, né? Então, eles tinham que comemorar isso aí. E o cordeiro morto, anualmente ali, né? Tinha aquele sacrifício anual pelo pecado do povo, que também é citado ali em Hebreus 9, e todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era basicamente isso, né? É um animal morrendo pelo inocente, o animal inocente morrendo pelo pecador culpado. E aí agora no Novo Testamento a gente vê um homem inocente condenado num julgamento humano injusto, forjado, inseguro. Né? E aí você vê a condenação de Jesus envolvendo a libertação de um assassino, como a gente viu, um julgamento forjado, não havia acusação contra ele. É interessante como, fiquei reparando, né? Como Pedro nega Jesus 3 vezes e Pilatos, ele por 3 vezes, ele reitera a inocência de Jesus. Ali no relato de Lucas, né? Ele 3 vezes, eu não vejo nada, até que ele cede à vontade do povo ali. E pessoas que deram falso testemunho contra Jesus para conseguir condená-lo, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso tudo, quando a gente vê ali em Atos 2, né? Vou abrir aqui em Atos 2, eu coloquei a referência aqui, mas só para a gente... Quando Pedro está pregando ali, ele fala, inclusive, de como isso era o plano de Deus, né? Sim.
Ele fala ali: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram e pregando na cruz. Então, aqui a gente entende, Deus, ele tinha controle e ele sabia que ele ia usar aquele sistema perverso para promover a sua vontade, para promover a sua justiça. E aí, também é interessante que Jesus fala que ninguém tiraria a vida dele, que ele entregaria. Sim. Ninguém poderia fazer aquilo para ele. Ele está entregando a própria vida. Aí uma outra discussão para a gente fazer, né? Se foi suicídio, se não foi, mas isso aí é outra história. Mas olha que interessante que a gente chega num ponto, né? De que a justiça de Deus está baseada numa coisa que aparentemente contraria aquele texto de Provérbios, né? Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. É justamente isso que ele faz. Esse é um paradoxo, eu acho que é o Paul Washer que fala desse paradoxo, como é que ele pode ser o justo e, ao mesmo tempo, justificador. Inocentar o culpado. O que é uma questão, né? Há necessidade de inocentar o culpado para salvá-lo. Mas a justiça precisa ser feita também. E aí, como é que você faz? Como é que você concilia essas duas coisas? E você consegue ser ambas as coisas sem se contradizer, né? E aí a gente entra numa outra questão, que é como é que a gente pode ter certeza da segurança jurídica de Deus no seu plano? Sim, sim. É interessante a gente pontuar aqui, né, que quando a gente entra nesses detalhes da justiça de Deus com o homem natural, né, a gente precisa ter em mente que o homem natural vai olhar para a justiça de Deus e vai dizer: isto que vocês estão me falando que é justiça, isso é um cenário de insegurança jurídica. Coisa mais absurda, né? Um inocente pagar pelo culpado. Isso não é justiça. Várias vezes a gente escuta isso de pessoas que a gente está evangelizando, conversando, acompanhando, enfim. A pessoa fala: como pode? Que você chama isso de justiça? Louco, né? Mas a verdade é o oposto, né? O que o homem natural percebe como insegurança jurídica, aquilo que a gente falou lá atrás, né? É a maior segurança jurídica que a gente pode ter, né? E aí, um primeiro aspecto disso, né, é que Deus, ele sempre trabalhou desse jeito. Você mesmo fez um panorama aí, né, desde Gênesis até a morte de Jesus aí. E a primeira pregação de Pedro lá. Ele sempre trabalhou desse jeito e ele não vai mudar. Ele estabeleceu, né, na sua justiça, na sua sabedoria, que a justiça para ele é o inocente pagando pelo culpado, né? Agora, um outro aspecto, né, é quando, na verdade, o homem resolve trabalhar em cima dessas bases e aí ele acaba promovendo a insegurança jurídica, né, quando, na verdade, o inocente recebe a culpa do real culpado. Né? Como é que a gente concilia essas duas coisas, né? Como é que, na verdade, a gente pode confiar que o que aos olhos humanos é insegurança jurídica, como é que a gente pode realmente dizer para ele: não, olha, eu vou te mostrar aqui que isso é segurança jurídica, isso não é insegurança jurídica. Né? A primeira coisa que a gente pode afirmar é que há uma punição. Então, por isso que nós podemos dizer que o que aparenta ser uma insegurança jurídica é segurança jurídica porque há uma punição. Alguém está sendo punido. Não está ficando... não está saindo impune. A transgressão cometida ela não está saindo impune.
Isso. Né? A justiça está sendo vindicada. Qual que é o nosso problema aqui, trazendo para a nossa realidade? Nessa conjuntura toda de mudança de norma, de alteração de interpretação, de entendimento, todas essas coisas todas que a gente falou bem lá no comecinho, quando você tem, por exemplo, pegando o exemplo lá de novo, prisão em segunda instância, prende, não prende, prende, não prende, agora não prende. Não prende agora. Beleza. E aí? Né? Qual que vai ser a próxima? A insegurança jurídica, ela aposta num cenário de incerteza. É por isso que é inseguro. Você não sabe o que vai acontecer. Essa premissa aplicada a Deus já cai porque você tem a certeza de que vai haver uma punição. A transgressão, ela vai ser punida. Certo? Né? E um outro aspecto que é muito importante a gente estar colocando é que não há influência externa na justiça de Deus. Né? Deus não vai chorar na leitura do seu voto dizendo, ai, por que aquele advogado fez um excelente trabalho? A advocacia é honrada por ter sido feita desse jeito. Não existem agendas ideológicas, né, no exercício da justiça de Deus. Né? Ele está agindo conforme o caráter. No seu próprio caráter. Então, isto é segurança jurídica. Né? O Supremo Juiz não vai mudar de ideia. Ele é justo, ele é perfeito, ele é imutável. Ele é santo, ele é misericordioso. Né? E nesse processo todo, ele achou uma forma aí de ser totalmente justo e totalmente misericordioso. Porque também tinha essa questão, né? Eu preciso exercer a minha misericórdia, mas também não posso exercê-la ao custo da minha justiça. Como é que a gente faz isso? Que é o que muita gente tem a reação, assim, quando você fala de pecado, a pessoa fala assim, Deus vai me perdoar, né? Uhum. Como se, falando do meio jurídico, é como se Deus fosse dar uma canetada no final lá e, não, no final eu vou... Esquece isso aí, cara. Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto e entra aí, né? Não, às vezes dá a impressão que as pessoas enxergam o perdão e a misericórdia de Deus dessa maneira. Né? Isso não acontecerá. Essa é a esperança nossa. Né? Eu lembro até das nossas aulas de seminário, foi dito, né? É bom que Deus puna o mal. Uhum. Isso é bom. Já pensou se Deus não punisse o mal? O mal é ele não punir o mal. Então a gente pode até encarar, sob certo aspecto, sem querer entrar em debates aqui, já estou até imaginando as perguntas depois disso aí. Nesse aspecto, a existência do mal pode ser encarada como uma coisa boa nesse contexto, porque nós sabemos que Deus irá puni-lo. E isto é bom. Sim, é uma forma... a gente vai para um caminho perigoso agora. Não, sim, mas tem que entender corretamente para não... Tudo que a gente observa de, vamos dizer, de injusto no mundo, na verdade, destaca o caráter de Deus. Santo, sim. Perfeito. A gente entende que tem que haver algo que é totalmente oposto do que isso que a gente vive. Tem que haver um acerto de contas. Isso. E é impressionante como o coração do homem ele busca isso. Né? E é justamente onde está a questão da esperança, né? Ou seja, haverá um acerto de contas. E não vai ter ideologia, não vai ter rede de desinformação, não vai ter fake news, não vai ter mídia tendenciosa, né? É somente o supremo e justo juiz fazendo as coisas de acordo com o seu próprio caráter, ou seja, não há nada externo que o conduza, que o influencie, que o oriente, né? E ele vai fazer isso. E, de novo, isso é bom. Daniel, pensando na questão daquela questão da substituição, né? Deus ele está punindo o seu filho no nosso lugar. Existe algum mecanismo jurídico que prevê a substituição do condenado por outra pessoa no nosso sistema?
É legal a gente se colocar isso, porque a gente tem mecanismos, sim, né? E como, na verdade, a existência desses mecanismos reflete exatamente essa teologia da substituição, podemos dizer assim, né? No nosso ordenamento, você tem que aquele que responde, aquele que pode responder no lugar daquele que é incapaz de responder, né? Então, um adolescente que comete uma transgressão, por ele ser menor de idade, obviamente, tem lá uma punição para ele prevista na lei, mas ela nunca é no mesmo grau da transgressão cometida. Nunca é. Ela sempre é mais baixa, por causa da incapacidade dele de responder. Quem é que sofre toda a carga de responsabilidade de resposta consoante a transgressão cometida? O pai, que tem capacidade para responder, né? Isso é muito interessante, porque reflete exatamente isso que nós estamos conversando. E ninguém vai dizer que isto é injusto. Curioso, né? Se você coloca a justiça de Deus como um inocente pagando no lugar do culpado, a pessoa fala, pô, isso é injusto. Você fala, então, no nosso ordenamento você tem situações onde, na verdade, alguém que não tem nada a ver paga por aquele que realmente fez. E Você porque tem... ele é incapaz de pagar. Isso. Eu estou até pensando numa outra questão aqui agora, que veio aqui agora. Você tem o Instituto dentro da responsabilidade civil, que envolve isso aqui também. Você tem o Instituto da Responsabilidade Civil Objetiva, que determina que determinadas pessoas ou entes respondam pela transgressão de outro, independentemente de culpa. Então, por exemplo, você tem um condomínio e você tem um funcionário que, sei lá, ofende um visitante, vamos supor. O visitante, ele vai, obviamente, processar e tal. Ele não vai processar o funcionário. Ótimo, tá, tinha cortado. Vai processar o condomínio, né? E aí o condomínio vai responder por mais que ele não E o tenha feito nada. condomínio não tenha feito nada. E quem é o condomínio? O condomínio é a junção de todos os condôminos. Essa é a verdade. Os condôminos não fizeram nada. Quem fez foi o funcionário, né? O que é que você tem na legislação brasileira? O condomínio responde objetivamente, dependendo de culpa, ou seja, o inocente, que não fez, não cometeu aquilo, responde, ou seja, ele paga, né? Ele faz a expiação, pode ser assim, né? Pelo ofendido, e depois a lei confere a ele o que a gente chama de ação de regresso. Aí ele processa o funcionário para que o funcionário pague a ele as despesas que ele teve com a pessoa lá que processou. Mas veja, num primeiro momento, você tem exatamente essa situação de substituição. Sim. E os exemplos são vários. Né? Você pega, por exemplo, situação envolvendo relação de telefonia, vai lá, você liga na telefônica lá, o funcionário te xinga, você vai precisar de telefônica, você não vai precisar de funcionário que você nem sabe quem é. Né? Sempre trabalhando nessas bases, e ninguém reclama que isso é injustiça. E aí, quando a gente vai pensar na história de Jesus, né, como é que Jesus se relaciona com isso, ele é aquele capaz de pagar. Sim. Ele cumpriu a lei completamente, perfeitamente, a lei de Deus. Ele é o próprio Deus que cumpriu a lei dele, né, perfeitamente, sim, algo que todo ser humano falhou em fazer. Né? Estava pensando em textos aqui como Hebreus 4, 15 a 16, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia
e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Interessante que ele relaciona, inclusive, o fato de Jesus ser aprovado ao fato que nós podemos nos achegar a Deus. Que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Em Mateus 5,17 também, Jesus, aquela fala famosa de Jesus, né? Não pense que vinha abolir a lei e os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei, ele veio executar aquilo que estava predito, né? Sim. E uma outra questão também da vontade de pagar, né? Ele decidiu que ele, sendo capaz, pagaria, né? Então, dois textos, Isaías 53, 4-6, fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, né? Ele tomou, né? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Detalhe que isso foi escrito, se referenciando a Jesus, escrito há 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. E aí você tem Jesus mesmo falando que ninguém tira a sua vida, né? Ele fala: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho a autoridade de dá-la e retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Então, Jesus é aquele que dá a vida e retoma a vida porque ele tem autoridade para isso e porque ele quis. Ele tomou a decisão de fazer. Ninguém conseguiria matar Jesus, tanto que tentaram, né, várias vezes, e não conseguiram, se ele não permitisse, né? E aí onde a ressurreição entra nessa história? Porque a gente está celebrando a morte e a ressurreição, né? Não só a morte. A ressurreição, ela é nada mais do que a evidência da segurança jurídica, né? Ou seja, o preço pago foi aceito. Fez-se coisa julgada. Não cabe mais recurso. Está sacramentado. Que talvez tenha sentido na fala de Jesus: está consumado, né? Sim. A partir daquele momento, não tem mais como você voltar atrás. Bom, aqui tem aquele texto de Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Né? Isso, exatamente. Eu gosto de usar uma ilustração, quando eu estou pregando o evangelho, eu uso a ilustração da multa, né? Ou da dívida, um boleto que você tenha para pagar, mas você não consegue pagar, você não tem dinheiro para pagar aquilo. Então, Jesus tomou sobre ele, né? Ele tomou a sua dívida, porque ele tinha capacidade de pagar, né? A gente usou o termo capacidade, e aí ele morreu para pagar a dívida, e a ressurreição, então, seria o resultado do pagamento, como se a dívida é um boleto, né? Comprovante de pagamento. É aquele carimbo de pago, né? Comprovante de pagamento. Né? Deus, acho que foi no seminário também que a gente ouviu essa frase, ou algo muito parecido com isso: Deus pagou o preço, Deus aceitou o preço, e Deus foi o preço. Ele estabeleceu o preço, isso. Ele pagou o preço e ele mesmo é o preço. Acho que essa é a frase. Ótimo. Obrigado. Que é uma frase ótima. Peraí. Onde nós estávamos? Eu acho que a gente ia entrar na conclusão. Íamos entrar na conclusão. Então, o carimbo de pago, acho que o carimbo de pago foi muito forte e caiu a conexão. Bom, vamos lá. Então, concluindo, certo? Vamos amarrar tudo que a gente falou. A nossa conclusão é que, por meio de um cenário de insegurança jurídica da época, ou seja, libertar um assassino e condenar um inocente, é que sobreveio a maior justiça, a maior segurança jurídica pelo Supremo Juiz. Deus usou aquele sistema imperfeito para lidar perfeitamente com o nosso pecado. Isso é a segurança que nos dá hoje e no futuro, certo? Que a gente tem hoje. Pensando em algumas implicações para cidadãos de um país com insegurança jurídica. Você quer comentar isso aí?
Assim, a gente precisa ter claro, né? Primeiro assim, né? A resposta nossa, nós temos que ter em mente assim, como é que um cristão, né? Ele tem que lidar num cenário desse de insegurança jurídica que nós temos, né? Especialmente tendo em vista as últimas decisões aí da nossa Suprema Corte. A gente tem que ter clareza que existe uma resposta bíblica adequada, né, para a situação do nosso país. Então, de primeiro momento, a gente não tem que ficar surpreso. Tipo, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Né? Como se, tipo, cara, tá tudo dentro do script. Né? Uhum. A surpresa é diferente de indignação. Você saber distinguir as duas coisas. É perfeitamente você ficar indignado sem ficar surpreso. Como se aquilo tivesse pego você assim, eu não esperava, isso é inesperado. Né? Sim. Por outro lado, também tem que se ter o cuidado para você, na verdade, não ficar insosso, indiferente diante dessas situações. Né? Não Mas é aí eu vou abrir uma live e xingar todo mundo, é isso? de modo nenhum, e que na verdade isso é terrível. Isso é o tipo de coisa que na verdade é de um péssimo testemunho. Né? Os cristãos eles já não são benquistos, fundamentalmente, por questões de cunho espiritual mesmo, luz versus trevas e tal. Então a gente já não vai ser benquisto. E a luz se comportando como se fosse treva, aí a treva fala, olha que luz é essa, velho? Então, uma coisa de louco aí, né? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Fica vendo cristãos, vamos partir para a exposição cristãos, né? Acaba com esse STF! A gente precisa separar a instituição dos membros que a compõem. Tá? É bom que haja uma Suprema Corte. É bom que haja um Congresso. É bom que haja um Senado. É bom que haja um Executivo. E é bom que esses poderes eles se fiscalizem. Isso é bom. Né? Impede, por exemplo, que a gente vire uma Venezuela, Cuba, China. Né? Então, essas coisas, a gente deveria olhar essas circunstâncias. Por exemplo, saiu lá que o Marco Aurélio barrou uma ação do Bolsonaro para arrefecer as medidas restritivas lá tomadas por alguns governadores. Você pode discordar, não tem problema nenhum com isso. Né? É importante ter em mente que, assim, ainda que eu tenha a minha discordância pontual sobre o mérito ali da questão, o que está por trás disso é um poder impedindo que outro se sobressaia sobre outros. Então está havendo esse tipo de... Isso são as instituições funcionando. Funcionando! São as instituições funcionando. Elas existem para isto. Entende? Agora, eu não gosto dos caras que estão lá. Então, E aí, cara, você tem eu não métodos estou para isso. gostando do trabalho deles. Como é que eu Exato, você faço tem métodos isso? para isso. Você tem métodos para isso. Você pode fazer uma baixa assinado, que nem fizeram aí algumas semanas atrás, para encaminhar o Pacheco, entendeu? Isso é um instrumento democrático, está tudo em casa. Está tudo em casa. Veja uma questão de insegurança jurídica aí, né? Fizeram lá um abaixo assinado e depois começou a haver uma mobilização de parte da mídia para pressionar governantes a enquadrar a pessoa que meio que encabeçou isso aí na tal da Lei de Segurança Nacional. Não, pera lá. Ou a Lei de Segurança Nacional é uma herança da ditadura e tem que ser rejeitado junto com todo o pacote, ou então ela pode ser usada. Os dois não dá. Vai Não ficar dá puxando o que quer.
E segurança jurídica é isso aí. E segurança jurídica é isso aí. Para os meus, lei da segurança nacional é ditadura, não pode usar. Para aqueles que pensam em mim, não, lei da segurança nacional deles. Segurança jurídica é isso aí. É esse Mas tipo. aí vamos lá. Aí o cristão está no meio disso tudo, ele assina o abaixo-assinado ali, ou então até emite o abaixo-assinado, sei lá, ele compartilha Sim. Com os irmãos, com pessoas, põe no status do Isso WhatsApp. pode acontecer. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer são reações inflamadas. Né? Por exemplo, teve essa história do PM da Bahia, acho que no começo da semana, sei lá, não lembro agora, que foi morto lá pelos outros policiais e tal. Eu não acompanhei os detalhes do negócio, mas de novo já virou uma guerra de narrativa ideológica com desinformação abundante de ambos os lados. É um dizendo que atirou pro alto, é outro dizendo que atirou nos policiais, ambos os lados dizendo que tem vídeo disso. Como é que vai ter vídeo do cara atirando pro alto, do cara atirando pros policiais? Sei lá, não vi os vídeos. O problema é você pegar um dos lados. Vamos pegar o lado que o cara foi martirizado, vai. Vamos. E começar a inflamar as redes sociais, como eu vi um pastor fazendo. Desobediência civil já! Meu, para. Vamos falar de desobediência civil? Vamos ler Bonhoeffer. Vamos voltar para a Segunda Guerra. Uhum. Vamos realmente mergulhar de cabeça num cenário onde o Estado ele é opressor de A a Z. Ele não é opressor de 2 ou 3 aqui, de um ali, de outro lá, e tal, e desobediência civil. Isso é um troço. É opressor quando convém e ajudador quando precisa. Tal. Exatamente. Você banaliza isso. É a mesma história de, na verdade, você ficar chamando Bolsonaro de nazista, de genocida. Não vou entrar no mérito aqui. Tô abstraindo a questão conceitual do negócio. Você banaliza o termo. Né? Eu coloquei esses dias no meu Facebook, se tudo é ditadura, a hora que realmente nós tivermos um estado de exceção, ninguém vai saber. É a história do lobo, né? O menino e o lobo. Pedro e o Lobo, é o clássico. A hora que efetivamente estava na boca do bicho, ninguém estava acreditando, mas estava na boca do bicho. Né? Bom, aí eu acho que então, o cristão ele tem que evitar essas armadilhas. E é impressionante como eu tenho visto pessoas estudadas, que têm repertório acadêmico, filosófico, intelectual, caindo nessas armadilhas. Eu fico besta de ver. Né? Aí eu queria pensar para a gente não cair, justamente para não cair nessas armadilhas, pensar em 3 coisas, praticamente, assim, 3 coisas que a gente pode fazer como cristãos, então, baseado no que você está falando. Sim. A primeira seria, certamente a gente vai sofrer nesse mundo, ou seja, não ficar preso. Jesus fez uma promessa, ninguém gosta de lembrar dessa promessa, mas ele falou, né, nesse mundo vocês vão sofrer aflição, mas não temam, eu venci o mundo, né, nossa esperança. Também a gente pode pensar em oração pelas autoridades, certo? Paulo vai falar isso ali em 1 Timóteo 2, ele vai falar que, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Pasmem, ações de graça. Por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para que tenhamos aqui eu tenho que ser confrontado, né? Porque às vezes eu não quero com ações de graça, eu só quero, né? Mas ele fala isso para a gente ter uma vida tranquila e pacífica. Isso, é importante a gente, importante puxar uma coisinha aqui, né? Porque o cristão, vamos lá, vamos jogar limpo aqui. O cristão evangélico descobriu esse texto a partir de janeiro de 2019. Certo? Vamos orar pelas autoridades. Ou seja, antes de janeiro de 2019, isso aqui era um texto que não estava. Não vou orar por essa, né? Vamos ser sinceros. Vamos jogar limpo aqui. Tá. Então, o que acontece? Isso aqui foi dado num contexto de perseguição. Entendeu? A autoridade romana caindo em cima, a autoridade judaica caindo em cima, e aí vem esse cara, Paulo, falando, ora por esses caras.
Dê graças a Deus por estes caras. Submetam-se a estes caras. Sim, é exatamente o Que terceiro ponto do respeito à autoridade. E aí o que você vê? Você vê desobediência civil já! Mas não é à toa, cara. E aí eu faço o coro aqui, ó, vou tirar o texto de contexto aqui. O nome de Deus é blasfemado entre as pessoas por causa desse tipo de postura. Entende? Na verdade, um cara que faz um troço desse, o cara é digno de respeito, ele é pastor na igreja dele, tudo mais, etc. Eu acho que Deus separou ele para o ministério, colocou ele lá e tal. Mas um cara desses, ele está, na verdade, jogando para a plateia. O que já é outro pecado. É aquela história da barata, velho. Nós estamos vendo uma barata aí. Desobediência civil já. E o que diz a regra? Aonde você acha uma barata, pode ver que tem um monte escondida. Então, quando o cara tem uma reação dessa, destemperada, totalmente antibíblica, e é óbvio que ele vai usar 1 bilhão de argumentos bíblicos para poder justificar por que essa conduta dele é adequada, eu me perdi aqui agora. Das baratas. Então, quando você vê um cara desse tendo uma reação destemperada dessa, você pode apostar que isso é a ponta do iceberg. Isso vale para o outro lado também. Do outro lado do espectro político, né? Essa vibe toda de, não, o evangelho é uma coisa social, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque eu cuido tem que olhar sempre pro pobre, papapá. Se esquecendo de versículos como vai ter sempre pobre no mundo, porque, de novo, nós somos um mundo debaixo da maldição do pecado. Sim. E o pecado gera tem que cuidar justamente porque vai ter sempre. Isso. Mas eu preciso ter uma noção de que eu não vou acabar com isto. Exatamente. Eu tenho que ter essa noção. E que o evangelho, a real necessidade é o evangelho. É o evangelho. E que o evangelho consegue dar conta disto muito bem quando a pessoa se converte. Ou seja, a gente está invertendo os fatores aí. Ao invés de ficar pregando desobediência civil no Facebook para sua plateia, porque é óbvio que um cara desse dificilmente vai falar isso no púlpito. Se ele fala isso no púlpito, a menos que ele tenha uma igreja de 30 membros, né? Se ele fala isso no púlpito, 30% da igreja vai sair fora, vai pedir abaixo da membresia na segunda-feira, né? Porque é um absurdo. Mas ao invés da gente, na verdade, ficar tendo essas reações destemperadas, vamos para as ruas pedir o fechamento do STF, vamos para as ruas pedir intervenção militar, meu Deus do céu, estado de sítio, artigo 142 da Constituição Federal, vamos pregar o evangelho, vamos aproveitar que a Páscoa está aí, e vamos encher o feed do Facebook com ele estabeleceu o preço, ele pagou o preço e ele mesmo é o preço. Né? Vamos pegar essa live nossa aqui, vamos compartilhar. Vai ser muito mais útil do que ficar organizando situações e movimentos e tudo mais, que na verdade mostram apenas um aspecto de insurreição, né? Ainda que com uma motivação legítima. Vamos ser advogado do diabo aqui um pouquinho. Mas a forma como isso, na verdade, é exercido, é executado, é um tremendo tiro no pé de escopeta. Você explode seu pé. Não perde só o dedinho. Sim, as pessoas acabam olhando o evangelho desse prisma, né? Olhando os evangélicos são isso aí. Isso, um bando de louco. Agora, é diferente a gente ser reputado louco por causa da clareza que o evangelho traz. Isso. Outra coisa é ser reputado louco pelas loucuras. É mesmo. Entendeu? Então a gente precisa, na verdade, pesar isso, né? Então acho que a gente tem, aquela história, né? É usar categorias bíblicas de análise
para dar respostas a essas situações. As situações atingem a todos nós. Agora veja, por exemplo, vai fechar tudo de novo, um exemplo, uma lockdown geral. Né? Gente, vamos apelar para Salmos. Eu era jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Nós servimos, confiamos e somos filhos de um Deus que manda em absolutamente tudo. Até nos governadores loucos que decretam lockdown. Cara, se isso não me fizer dormir à noite, o que mais pode fazer? Mas e aí, resposta bíblica. E aí a gente chega para um outro ponto, que é, se você ainda não conhece a Cristo, você está assistindo essa live, você ainda não conhece a Cristo, live, mais ou menos, né? Essa live gravada, você ainda não conhece a Cristo, você pode estar indignado com a situação que a gente está vivendo no nosso país, mas você ainda não confia na justiça de Deus, né? Na justiça do Supremo Juiz, que lida com a sua própria injustiça diante dele, e essa é a chance também de você repensar a sua posição e confiar, então, na morte e ressurreição de Jesus como o único meio de nos dar esperança, né? Não só hoje, mas por toda a eternidade. Né? Se você não segue a Cristo, se você está assistindo isso, se você não segue a Cristo, você sempre vai ver a justiça de Deus como algo terrível, né? Ou pelo menos é o que você deveria enxergar. Né? E esse é um sentimento muito comum, né? Acho que o Daniel, você chegou a comentar aí, né? É um sentimento muito comum, inclusive em vários povos, em várias culturas, né? O dia do juízo, né? Vai ter um dia da prestação de conta. A gente tem isso, né? Por que o homem tem? Por que será que a gente tem isso no nosso coração, né? Eu creio que a gente tem, que é verdade mesmo, que Deus colocou lá esse lembrete para a gente. Mas em Cristo, você vai olhar essa justiça como uma esperança eterna. Sim. A justiça que pode te punir justamente, né, com justiça, é a mesma justiça que pode te salvar, porque ela foi satisfeita por meio de Cristo. Né? Isso. E pensando numa aplicação final, assim, para todos nós, louve a Deus, né? A gente deve louvar a Deus pela excelente salvação que Ele nos deu em Cristo, pela sua justiça perfeita, pelo seu plano incrível para salvar condenados que mereciam ser condenados, apesar de nós não merecermos. Como é fantástico esse plano de Deus que ele montou, e inclusive é exatamente isso que a gente pretende fazer depois de assistir esse tempo aqui, é a gente se reunir como igreja, mesmo online, mesmo pelo Skype ali. Você está convidado, você que está assistindo a live, você está convidado, o link está na descrição do vídeo, para a gente ter um bom tempo de louvor a Deus e reconhecendo o que Ele fez por nós. Tá bom? Daniel, obrigado por aceitar o desafio. O primeiro vídeo desse tipo que a gente tem no canal da igreja. Você aceitou o desafio, é o primeiro que você faz também, é o primeiro que eu faço. Com queda de energia no meio, caiu conexão e tal. Sim. Foi, né, tivemos todas as aventuras, né? Olha que a gente nem estava ao vivo, a gente estava gravando. Acho que por isso que a gente lidou um pouquinho melhor com isso. Mas que Deus continue abençoando você e te usando grandemente na obra dele, tá bom? Amém, vocês também. Obrigado aí pelo convite. É a primeira vez também, nunca fiz isso. E foi uma experiência bem legal. Acho que a gente pode fazer outras aí. Você deu uns exemplos aí de possíveis temas aí que a gente pode estar abordando futuramente. Vamos amadurecer a ideia e fazer o fruto cair do pé para a gente poder mandar bala. Muito bom. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês aí, a todos aí que vão nos assistir aí, que estão assistindo, enfim, etc. Deus abençoe todos vocês aí. Tá, joia. Muito bom. Valeu. Até.